Olá, chegamos até você nesse dia para falar do amor de Deus. O programa Sara Uberlândia é um programa que pretende ser uma voz de Deus para abençoar a sua vida. E eu quero convidar você para o nosso versículo bíblico na abertura do nosso programa, em Romanos, capítulo 10 e o versículo 17. Veja aí no seu vídeo comigo, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. A Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Cristo. Nós temos os evangelhos, maravilhosos, que são as boas notícias de Deus para o homem, mas toda a Bíblia, toda ela, através da leitura, através do aprendizado, de estarmos participando de cultos, recebendo a palavra de Deus, vai gerando fé no nosso coração. E o tema do nosso programa hoje é fé e vida. Fé e vida. A vida de Deus, ela vem até nós através da fé. Por isso, a fé, ela é fundamental na nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz isso de maneira muito clara, explícita. Então, se você, meu querido, minha querida, meu amigo, você quer agradar a Deus, você quer se aproximar de Deus, você quer receber bênçãos de Deus na sua vida, na vida da tua família, não tenha dúvida, você vai precisar aprender a trilhar o caminho da fé. Então isso é fundamental. Através da fé você traz as promessas de Deus, você traz os projetos de Deus para a sua existência e eles te abençoarão, porque os projetos de Deus trazem vida para nós, e a vida de Deus, ela realmente nos abençoa, ela faz diferença na nossa vida. Então você vai ter hoje uma parte dessa palavra, a segunda metade que eu preguei aqui, eu convido você a permanecer firme aí conosco, e daqui a pouco eu vou voltar e a gente vai fazer uma oração, e nós vamos nos apresentar diante de Deus, e Deus vai mover na sua vida. Eu falei para você que Deus é a fonte da vida. Deus é a fonte de toda a vida. Ele é o autor e mantenedor da vida. Então veja aqui, queridos, neste capítulo aqui, eu quero ler alguns versículos mais para você. Veja aqui a partir do 19. Ele diz assim, olha, vamos ler o 18 também? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências dos seus próprios corações, para desonrarem o seu corpo entre si. Diga, misericórdia, Senhor. Então, querido, a lascívia tem destruído a vida de muitos homens, de muitas mulheres. A lascívia tem destruído a nossa sociedade. Esse capítulo todo, se você ler ele, você vai ver que ele pinta um quadro terrível da maldade do homem.
do homem que é subjugado na sua mente, porque ele fala aqui, no 21, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Não o glorificaram como Deus. Então ele está falando aqui da pureza moral. A fé, neste caso aqui, ela guarda-nos da impureza, da imoralidade. Olha o versículo 16. Ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí ele diz, primeiro do judeu e também do grego, todas as raças, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém ou não? Fala assim, é a fé que vai me dar vitória contra toda a lascívia e contra todo o pensamento mundano, em nome de Jesus. Amém ou não? Olha aqui no verso 28, diz assim, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Misericórdia, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Misericórdia, meu irmão. Então é importante, a fé é que vence todas essas coisas. É isso que ele está dizendo. Esse é o contexto da fé, quando Paulo traz a fé de Abacuque 2 para aqui o contexto de Romanos capítulo de número 1. Então, muito importante que nós entendamos isso, muito importante que a igreja entenda isso, muito importante que a sociedade entenda, que nós só podemos vencer essa onda de lascívia por meio da fé. Nós só podemos carregar a pureza moral de Deus por meio da fé. É a fé que nos sustenta, é a fé que sustenta a nossa mente. Posso ouvir um amém seu, querido? Em nome de Jesus. Vamos agora para o terceiro versículo, Gálatas capítulo 3. Vamos ver o foco de Gálatas 3, versículo 11, Gálatas 3, 11. Então ele diz, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela sua fé. A fé aqui, ela é apresentada como algo que nos traz a justificação, que nos salva da sentença da morte eterna. Nada pode ser mais eficaz, nada pode ser mais efetivo, mais positivo, mais completo do que essa declaração aqui, que está falando aqui para nós da fé, que o justo vive pela fé. Ninguém é justificado diante de Deus exceto pela fé. Todo ser humano será justificado de Deus somente através da fé em Cristo Jesus. Olha para você ver o versículo de número 12, ele diz assim, a lei não procede da fé. Aquele que observar os seus preceitos, os preceitos da lei, por eles viverá. Mas o 13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Você pode dizer amém, Jesus? Então a fé, aqui neste caso, ela nos justifica diante de Deus. É o sangue de Jesus que nos justifica diante de Deus, que quebra a maldição da lei, da religiosidade, da tradição religiosa. É o sangue de Jesus que nos purifica, que nos justifica diante de Deus. Quantos podem dar glória a Deus, porque Jesus derramou o sangue dele na cruz por você? Diga obrigado, Senhor. É este sangue que nos justifica, querido. E só o sangue de Jesus pode nos justificar. Glória a Deus por isso. Amém? É Ele que nos purifica de todo o pecado.
E agora a última referência, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Olha para você ver que cada contexto, o contexto de Gálatas é um, o contexto de Romanos é outro, o contexto de Abacuque é outro. E você vai ver que o de Hebreus ainda é diferente. Todos eles trazem alguma coisa nova que vão se complementando. Então vamos lá, o 38 diz o quê? Todavia o meu justo viverá o quê? Pela fé. E se ele retroceder, não se compraz, aliás, nele não se compraz o que? A minha? Nesse texto aqui, 38 de Hebreus 10, a fé é apresentada como a vida e a recompensa da perseverança final do crente. A vida e a recompensa. Existe a necessidade de fé enquanto nós aguardamos o céu na nossa vida. Deus, Ele preparou para nós, está preparando para nós, segundo Apocalipse já está pronta, uma cidade santa chamada Nova Jerusalém, que nós chamamos de céu. Deus está preparando o céu para nós. O nosso destino é o céu. O seu destino é o céu. Você se alegra com isso? Amém ou não amém? Mas é preciso ter fé e perseverar na sua fé até chegar esse dia. Esse dia ainda vai chegar, não chegou. Mas se você permanecer firme na fé, perseverar na fé, esse dia vai chegar na sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Veja o versículo 32 comigo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos. Depois de iluminados, depois de aceitar Jesus, depois de receber Jesus, ainda passaram por lutas e sofrimentos. Ora expostos como em espetáculo, versículo 33, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos o patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, verso 35, a vossa confiança. Diga confiança. Ela tem grande galardão. 36, com efeito, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Uhul, glória a Deus. Maravilha! Maravilha! Perseverança. Então nós precisamos de fé para perseverar até que o céu se torne uma realidade na nossa vida. A ausência da fé perseverante, ela é perigosa na nossa vida. Por quê? Porque ela nos leva a retroceder. Aí que ele entra no versículo 38. E aí que ele diz, se retroceder, a parte B do versículo, nele não se compraz a minha alma. Deus está dizendo, se você deixar de crer, de perseverar na fé, a minha alma não se alegra em você. Em você a minha alma não se compraz. Então, querido, retroceder é perigoso. Nós não podemos nos permitir retroceder. Amém ou não? Retroceder seria fatal na nossa vida. Algo que realmente iria nos destruir, né? Esse retrocesso não pode acontecer na vida do crente, não deve acontecer na tua vida, por isso você tem que perseverar, por isso você precisa manter a sua fé todos os dias. A fé, ela salva a alma de todos os homens, a fé salva a minha alma, a fé salva a sua alma. Posso ouvir um amém seu? Amém. Mais forte, diga amém. Amém. Glória a Deus. A alma é a vida do corpo, a fé é a vida da alma, e Jesus é a vida da fé. Não existe fé sem Jesus. Não existe vida de Deus sem Jesus. E a nossa alma, sem a vida de Deus, ela está perdida. Por isso ela precisa da fé. Para que a fé traga a vida de Deus. Para que a nossa alma receba vida de Deus todos os dias. Amém ou não? Você está entendendo isso, querido? Que coisa importante. Como isso é importante.
para que a nossa alma esteja avivada, né? Nossa alma esteja firme, nossa alma esteja completa, nossa alma tenha a vida de Deus, porque só com a vida de Deus nós seremos felizes, nós teremos força para enfrentar as dificuldades, nós teremos força para vencer os obstáculos, nós teremos força na hora das provações, nós teremos força na hora das enfermidades, dos problemas, enfim. Só por meio da fé nós teremos a capacidade de lutar e de prevalecer, em nome de Jesus. Dizem que no Talmud, os judeus têm essa declaração. Eles dizem assim: toda a lei foi dada a Moisés no Sinai em 613 preceitos. Quando Moisés subiu lá no Sinai, ele trouxe as tábuas com os 10 mandamentos escritas pelo dedo de Deus. Mas na verdade Moisés, na lei de Moisés, existem 613 mandamentos, preceitos que os judeus tinham que observar. Davi, por sua vez, no Salmo 15, ele reduziu esses preceitos a 11 preceitos. Eu quero que você veja comigo no Salmo 15. Salmo 15. Olha aqui para você ver. Ele é pequenininho, são 5 versículos. E tem 11 preceitos aí. Ele diz assim, verso 1. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura. Usura é juros, né, gente? Nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Amém ou não? Então aqui está falando de cumprir preceitos e regras. Então Davi reduziu aqueles 613 em 11. Isaías, o profeta de Deus, no capítulo 33, versículo 15, reduziu a 6 preceitos. Vá comigo para Isaías. Isaías 33, versículo 15. O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Olha para você ver. Hoje nós somos uma sociedade ávidas. Nós somos uma sociedade ávida por notícia ruim, é ou não é? A pessoa gosta de ligar lá naquele programa sangrento só para ver as notícias das últimas mortes, das últimas desgraças, dos últimos desastres. Quem morreu? Como morreu? De que jeito que morreu? As conversas entre os vizinhos gira em torno disso. Mas ele fala aqui, olha o que ele fala aqui. O que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios. Ouvir notícia ruim não faz bem para nós, sabia disso? Ouvir notícia ruim não faz bem para a gente. Então Isaías reduziu aqui, os 613 que Davi reduziu a 11, ele reduziu a 3, somente 3 preceitos. Miqueias reduziu a 3, né? Desculpa. Isaías a 6, Miqueias a 3. Veja aí, Miqueias capítulo 6. Miqueias 6, versículo 8. Quem achou aí? Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é reto, que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. 3 coisas. 3 coisas ele pediu aí. Mas Isaías ainda, ele enumera um outro versículo que tem só 2 pedidos de Deus, que fala sobre justiça, que fala sobre sermos justificados diante de Deus. Isaías 5, versículo 7. Volta lá para Isaías. Olha o que diz. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí
clamor. O que traz o juízo? O quebrantamento da lei. E o que traz a justiça? O clamor. Então, querido, 2 versículos. Mas aí Abacuque reduziu a 1. O justo viverá pela sua fé. A fé cumpre todos os preceitos de Deus. Será que você entendeu? A fé cumpre todos os preceitos de Deus. O justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Você pode colocar qualquer coisa em segundo lugar, em terceiro, em quarto. Mas a primeira coisa da sua vida tem que ser fé. Amém ou não? Fé em Deus, seu relacionamento com Deus, sua vida com Deus, seu andar com Deus. Fé para viver a sua vida diária, fé para enfrentar a circunstância. Você alimenta a sua fé em Deus e você usa ela para viver o seu dia a dia em vitória. Deus te dá vitória sobre todas as coisas, através da fé e somente por meio da fé. O justo viverá pela sua fé. Põe a mão no seu coração e fala assim: o justo viverá pela sua fé. Amém? Voltamos e eu te convido agora para o nosso momento de oração. Você teve aí essa palavra falando sobre fé, né, a importância da fé na nossa vida, como que a fé age, como que a fé atua, o que a fé realiza na nossa vida. E agora vamos colocar em prática. Quando nós vamos para a oração é o exercício da nossa fé. É quando nós chegamos diante de Deus crendo, acreditando, né, nas promessas que Ele tem para as nossas vidas. Então, você pode estar passando por uma dificuldade, por uma luta, e talvez não, talvez você esteja passando por um momento maravilhoso na tua vida, né? A fé também nos leva a agradecer a Deus pelos momentos maravilhosos que nós passamos. Então, eu te convido para esse momento de oração agora, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Senhor, nós chegamos à Tua presença agora com alegria, com confiança, com fé no nosso coração. E eu me uno a todas as pessoas que participaram do nosso programa de hoje e que agora estão orando comigo, colocando diante do Senhor as suas vidas, colocando as suas famílias, colocando as suas necessidades, os seus desejos, os seus sonhos. Meu Deus, essa pessoa que está te agradecendo porque tem se sentido abençoada, tem recebido a bênção do Senhor. Meu Deus, nesse momento nós nos unimos numa corrente de fé, meu Deus, para declarar a nossa confiança, para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Vai movendo agora na vida de cada um dos teus filhos, Deus, toda tristeza, toda dor, toda enfermidade, seja agora derrotada, vencida, meu Deus, pelo poder do nome de Jesus. Que o teu sangue precioso possa cobrir cada uma dessas vidas, meu Deus, e liberar sobre elas o teu milagre. Quero te lembrar o Brasil. Abençoa esta nação, de norte a sul, de leste a oeste. Abençoa nossos políticos, nossa presidente, nossos governadores, deputados, senadores. Deus, dê a eles, Pai, um coração temente a Ti. Meu Deus, que, ó Deus, eles possam exercer a função deles, meu Deus, debaixo da Tua graça, com amor, e para abençoar a nação, para abençoar o povo. Meu Deus, e nós te agradecemos, na certeza que o Senhor já nos ouviu. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, olha, se você orou em nome de Jesus, creia, receba a bênção de Deus aí no teu coração pela fé. Tome posse do milagre que Deus já determinou para você, para a sua vida. Eu quero dizer que foi um prazer, uma alegria muito grande esse tempo juntos. Eu quero, antes de finalizar o nosso programa, eu quero dizer para você dos nossos horários de cultos aqui da Sara em Uberlândia, né, dizer que nós temos domingo 3 cultos maravilhosos. Estamos aqui à tua disposição às 10 horas da manhã, culto da presença de Deus, às 18 horas o culto da família e às 20 horas o culto profético de louvor, de adoração. Então está aqui esses 3 cultos no domingo à sua disposição. Terça-feira o culto de quebra de maldições, 19h30 da noite. Quarta-feira o culto da bênção ao meio-dia. Quinta-feira o culto da conexão, 19h30. Sábado o culto do Arena Jovem, um culto maravilhoso, né, às 19 horas. Então essa é a programação semanal da nossa igreja. Nós estamos aqui te esperando. Você de Uberlândia é o nosso convidado principal e você vai ser muito bem recebido aqui.
Pois bem, que o Senhor te abençoe e faça resplandecer o rosto dele e a glória dele sobre ti, te dê muita paz. Nosso próximo encontro ou é aqui na igreja ou é no nosso próximo programa, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.